Oi, pessoal. Vamos ver se aqui troquei de celular. Oi, Lili, tá me ouvindo? Tô chamando a Lili de volta. Peço desculpas a todos. Vamos ver a Lud. Vamos ver se agora eu consigo ouvir aqui. E agora vai. Agora acho que foi. Ufa! Conseguimos. Gente, mil perdões. Não sei o que aconteceu com o meu celular. Ele resolveu dar um pau. Acontece. Se você puder dar uma retomada, Lud, do que você estava falando, por gentileza. Eu expliquei como funciona a consultoria na Clínica Decoração, exatamente como funciona. E me apresentei, enquanto você estava tentando aí se ajeitar. Ai, desculpa, gente, é que essas coisas acontecem. Imagina, com certeza. Ah, legal. E você já finalizou essa explicação, Lud? Já finalizei. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta referente a como funciona a consultoria? Porque daí a Vamos gente ver. começa no nosso tema. Tá, você tá com a caixa de som aí, Lud? Só dá uma baixadinha que eu acho que tá dando eco. Tá. Não é caixa de som, não, é o som mesmo. Tá ruim? Entendi. Não, mas tá, agora eu tô te ouvindo, é isso que importa. Ah, tá. Assim, eu não sei se eu vou conseguir, porque como deu aqui esse pauzinho no meu celular, eu não sei se eu vou conseguir transmitir essa parte, eu não sei se ficou gravada. Se você puder dar uma breve explicação de novo de como funciona a consultoria, rapidinho, só para a gente Tá bom. esperar o pessoal entrar, tá Então, bom? a consultoria ela é presencial, mas em tempos de quarentena a gente pode fazer online sim, tem como adequar e funciona da mesma forma. É um encontro online durante 1 hora e meia para eu conhecer você, conhecer o seu espaço, saber quais são as suas dificuldades. E aí depois eu vou te mandar um diagnóstico de organização, que é ensinando passo a passo do que você precisa fazer para poder organizar o seu ambiente. E é por ambiente. E aí depois que você colocar a mão na massa no seu espaço, a gente se encontra de novo para verificar se tudo funcionou, se precisa readequar alguma coisa e se você tem alguma dúvida. Ah, legal, Lud. Eu acho que essa é a intenção mesmo. Quando eu trouxe a Lud para a consultoria, né, como especialista, eu via muita necessidade nos clientes, né, para essa demanda da organização, que às vezes eles achavam que era só decoração, mas na verdade muitas vezes era praticamente organização aliado com a decoração, né, Lud, que acontece muito da Sim. gente trabalhar junto. Porque a bagunça dá essa sensação de que não é bonito, né? Às vezes a beleza tá lá, ela só tá escondida atrás dos excessos. Com certeza. Bom, vamos começar aqui com o tema da nossa live, que é o que todo mundo está querendo, curiosos. Ah, meu Como Deus. construir, como construir hábitos organizados, rotinas domésticas e estilo de vida. Por que eu chamei você para falar sobre isso, né, Lud? Que é um tema muito interessante o tempo todo, mas agora, nessa época de quarentena, tá mais recorrente por conta de tudo, né, estar acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo. É escola, é aula online, é filho, é marido, é mulher, é refeição, é trabalho, tudo no mesmo ambiente, é a rotina da casa que mudou por conta da gente não poder ter os funcionários vindo, né, como a gente tinha antes. Eu mesma tinha diarista, tinha moça que passava roupa e agora dispensei elas e a gente que, né, o pessoal da casa que tem que absorver essas funções. Então, eu queria que você nos ajudasse a, a ter uma rotina mais organizada, mais leve, mais fluida. E eu queria saber como que você pode nos ajudar com isso. Né? Como que a gente Bom, começa essa jornada aí na essa organização dos jornada, hábitos? essa jornada ela tem que começar na causa do problema, né? O que que acontece? As pessoas não possuem hábitos organizados. Então, não adianta eu chegar aqui com um monte de checklist ou enviar para vocês checklists de rotina doméstica, de organização,
se vocês não vão na causa do problema, né? Que é você realmente criar hábitos organizados. Não só hábitos organizados, hábitos, né, na vida. Qual é a grande sacada dessa coisa de você criar hábito? Tudo que você faz de forma habitual se torna automático. E aí o seu cérebro economiza energia. Então, tudo aquilo que você precisa fazer todos os dias, né? Quanto mais você fizer isso de forma habitual, seu cérebro está economizando energia para na hora que você vai sentar para produzir um texto, para fazer algo que demanda conta, né? Relacionado ao seu trabalho, seu cérebro está lá descansadinho, né? Então, isso é muito importante. Agora, a única dificuldade, né, e aí você teria que fazer uma escolha, é que o cérebro não sabe, não reconhece a diferença entre um hábito bom e um hábito ruim. Então, você precisa construir hábitos bons e colocar no lugar de hábitos ruins. Isso serve tanto para a construção de novos hábitos, como para você colocar no lugar de um hábito nocivo, um hábito saudável, positivo, né? E como funciona essa questão? Gente, isso tudo que eu vou trazer, eu li nesse livro imenso, tá? É um compilado, assim, vou estar dando um resumão. Eu super recomendo a leitura desse livro. É chamado do looping do hábito. Como você faz para construir um hábito? Você encontra uma deixa, aí você vai realizar a rotina, e você vai aliar tudo isso a uma recompensa, tá? Por que a recompensa é importante? Tudo aquilo que te dá prazer, que te faz feliz, que te traz algum retorno, é o que te dá vontade de você ir adiante, não é? Então, a recompensa precisa ser valiosa para você, tá? Então, se você todos os dias acorda de manhã e a sua deixa, quando o seu despertador toca, é já entrar nas redes sociais, é aí que você vai construir um hábito positivo. Você pode usar suas redes sociais, mas vamos escolher um horário, um momento em que isso não atrapalhe a sua rotina. Isso de uma maneira geral, né, gente? Então, a deixa seria o despertador tocar. Tem ali um hábito nocivo que você liga o seu celular, você não vai fazer mais isso. Você vai colocar um hábito positivo. E aí eu estou falando de organização, mas serve para qualquer hábito. Pode ser praticar exercícios, pode ser fazer o seu suco verde, entendeu? A partir do momento que você ansiar pela recompensa disso, quando pode acontecer o que for, mas você ansia por aquilo, é quando você construiu o seu hábito. Isso geralmente demora 21 dias, tá? Mas aí é uma experiência que você vai ter que, né? Você que vai ter que avaliar o tempo, né? E o quanto isso vai ser fácil para você, dependendo do outro hábito que está instalado, que é hábito, né? É automático. Então, você tem que realmente fazer escolhas, né? Escolhas conscientes. Uma escolha. Eu serei organizado. Ninguém nasce organizado, a gente faz uma escolha, né, gente? Sim. Ficou alguma dúvida? Lude, tem um pessoal perguntando o nome do livro. Você pode repetir para a gente, sim, por gentileza? Desculpa, gente. O Poder do Hábito. Ah, legal. Esse livro é muito bom. Esse livro é maravilhoso para a vida, viu? Não só para construir hábitos organizados, mas para a vida, para tudo. E olha, tudo isso que eu falei são pesquisas científicas, tá? Nada disso é do nada. Então, aí, com certeza. Saindo dessa coisa da construção do hábito, né? A partir do momento que você construiu isso, você pode me perguntar também se o milagre da manhã é verdadeiro. Lembra daquele livro do Milagre da Manhã? Que todo mundo falava assim, mas isso tem que acordar às 5 horas da manhã para construir um novo hábito, para ser uma pessoa melhor? Não necessariamente, mas também tem um porquê de terem escrito esse livro e de falarem que amanhã é poderosa. O porquê? Sim. A força de vontade não é uma habilidade, a força de vontade é um músculo. E como todo músculo, quando você usa demais, você precisa descansar. Então, ela não é infinita, ela é finita. Então, se você passa o dia inteiro exercitando a sua força de vontade, deixa para construir um hábito à noite, você pode vir a ter mais dificuldade. Claro que você tem que levar em conta o seu relógio biológico, se você é mais produtivo à noite, de manhã. Eu sou produtiva de manhã.
Por exemplo, eu estou querendo retomar o hábito do exercício. Não adianta eu querer deixar isso para de noite. Eu não vou conseguir. Chega à noite eu já estou cansada, porque eu sou diurna. Então, se eu quiser retomar esse hábito que eu perdi quando meu filho de 6 anos nasceu, tem 6 anos, né, gente? Ninguém merece. Mas, enfim, perdi o hábito. Eu ia para academia todos os dias. Junta. Eu ia para academia e eu nem pensava, não existia nada que me fizesse não ir para academia, porque fazer exercício é algo que te dá prazer, né? Mas eu perdi. E para eu retomar, eu sei que eu preciso fazer de manhã, e eu tô com essa dificuldade, porque eu sei que à noite a minha força de vontade já foi pro saco, entendeu? Então eu preciso fazer de manhã. Sim. Então o milagre da manhã, ele é verdadeiro. Então você tem que avaliar na sua vida como você é. O autoconhecimento, ele é importante para tudo, até para a organização, até para a construção de hábitos, entendeu? Então é importante Entendi. você avaliar em que momento você vai criar esse seu hábito organizado de acordo com esse looping que eu, né, mencionei relativo ao livro, tá? Eu fiz uma colinha aqui para a gente ir de tópico por tópico até a gente chegar no checklist, que é a última coisa, gente. A gente primeiro tem que tratar a causa do problema, né? Ficou alguma Deixa eu dúvida? tirar Alguém está fazendo uma. pergunta? Eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Não, eu vou lendo aqui. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Fala. É, aqui tem alguns comentários, né? A Mônica, querida Mônica, e nossa parceira aí também da clínica, falou que está Linda. construindo o hábito de organizar o tempo, né? Um monte de gente entrando aqui. Obrigada, gente, pela presença. Para quem é noturno, acordar cedo sim é uma tortura, né? A Lilica aqui de boa está falando, minha amiga Eliane. A minha dúvida é o seguinte: o checklist ele é o produto final disso Ele é tudo, o né? produto Como eu final. pude Sim. entender. Eu vou chegar nele, tá? Mas é o produto final. Na, sim, só que a gente fica sempre fixado Sim. no checklist, né? Como que a Justo. gente transforma realmente o hábito do checklist, porque eu sou uma pessoa muito de checklist, para um hábito realmente incorporado, né? Eu acho que essa é a mágica, né? Você criar realmente, como a Raquel aqui está falando, criar uma rotina. Seria o primeiro passo? A rotina entraria no primeiro passo? Como Exatamente. que a gente faria isso? Exatamente isso. Mas aí deixa eu retomar só essa questão do hábito, porque também tem muita gente que Tá. critica essa coisa de mas eu vou construir um hábito, eu vou me tornar um robô e isso vai matar a minha criatividade. Não. Existem pesquisas científicas que dizem, uma da Universidade Duke que diz que 40% das nossas escolhas são profundamente inconscientes. Gente, a gente precisa aprender a se beneficiar disso, né? Você fazendo 40% das atividades inconscientes através de construção de hábitos, você vai se tornar muito mais criativo, porque o seu cérebro vai fazer tudo aquilo que para você é considerado difícil, complicado, de forma automática, porque você criou isso. Demanda esforço inicial? Claro, ninguém está dizendo aqui que é fácil. Eu sou uma pessoa organizada, mas todos os dias eu tenho o meu checklist a cumprir. Não tem milagre. Tem construção de hábitos, tem um trabalho a ser feito, tá? O checklist realmente é a última coisa, tá? Que a gente vai chegar. Aí você também pode me perguntar, mas eu odeio rotina. Que saco, não tem uma outra forma da gente resolver isso? Sim, você também pode trazer para dentro desse checklist, para dentro dessas rotinas, algo divertido. Tem muita gente que organiza o tempo, e aí eu estou falando de gestão de tempo, de forma divertida. E também vai depender de quem é você. Eu, por exemplo, não posso chegar aqui e dar 5 dicas que vão ser universais, porque eu não conheço você. Eu não conheço a sua realidade, eu não conheço com quem você mora, no que você trabalha, se a sua vida é mais agitada do que a minha. Eu posso trazer exemplos da minha vida e você tentar adequar e aplicar na sua, tá? Por isso que o checklist é a última coisa. Eu vou estar dando passo a passo para no final você sair daqui e conseguir construir o seu poderoso, tá bom? Então, você, para deixar a sua rotina divertida, vamos dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu escrevo para um blog, eu trabalho na casa dos meus clientes, eu faço vídeos. Então, o que eu posso fazer na minha rotina para que ela não fique estática e chata? Posso fazer na segunda-feira, usar o tema vídeos. Tudo que tem para vídeos, resolver na segunda-feira. Na terça-feira eu posso usar um outro tema.
Isso serve para a organização da casa, isso serve para a rotina doméstica de limpeza também, né? Que é a minha especialidade, eu trabalho dentro da casa das pessoas. Então, eu falo mais sobre isso. Aí, na quarta-feira, você pode escrever para o blog. Eu vou chegar na parte da rotina doméstica ainda. Então, para você deixar divertido, você tem que pegar aquilo tudo que você tem que fazer e se você quer uma rotina que seja um pouco mais divertida, você tem que criar um jeito que isso seja divertido para você, né? Ainda mais quando você está criando algo que você considera chato, que você considera desagradável, né? E a rotina, você pode ter certeza, a rotina, a organização, os hábitos, eles só vão facilitar a sua vida, eles só vão te libertar, tá? Não existe essa coisa de vamos colocar tudo numa caixa organizadora e, meu Deus, que coisa chata. Não. A partir do momento que você criar isso na sua vida, você vai ter inúmeros benefícios, que você talvez ainda não tenha conhecimento porque ainda não chegou nessa parte de ter hábitos, né, mais construídos nesse sentido. Então, por exemplo, na minha vida, a minha rotina, ela já está estabelecida, eu já sei quem eu sou, eu já sei quem é minha família, eu já sei qual é a minha dinâmica. Então, todos os dias eu faço atividades que façam com que a minha vida ande, tá? Isso relacionado à organização, à rotina doméstica, aos meus trabalhos nas redes sociais, a tudo isso. Isso não vai mudar. Mas dependendo do que acontece no meu dia, isso pode se transformar, sim. Por exemplo, se eu acordo e tenho cliente naquele dia, se eu tenho um projeto de organização, a minha rotina é uma, se eu tenho que sair de casa às 8 horas da manhã. Mas se naquele dia eu não tenho cliente, a minha rotina ela é diferente. Mas aquele blocão eu preciso fazer todos os dias, eu só adequo o horário. Precisa ser feito. Lavar louça precisa, né, ser feito. Lavar roupa precisa ser feito. E aí, independe se você tem uma funcionária ou uma empregada. Se não é você que vai fazer, você vai precisar designar alguém para fazer. O problema é que as pessoas não têm esse costume. A organização, ela não existe dentro dos lares, né? O que existe é demandas chegando e o caos se instalando. Eu sei porque é o que eu vejo posso dizer, em 90% das casas que eu entro, né? Então, é algo realmente muito sério, não é uma brincadeira, né? Outra coisa também que eu vou falar rapidinho, gente, como é que tá o horário aí que eu tô... Ah, tá certo, ok. Uma coisa que você pode trabalhar também é a preparação abrangente. Eu tô trazendo temas para vocês, para na hora que a gente chegar no checklist, vocês pegarem todos esses temas e aplicarem naquilo que realmente vai servir para a vida de vocês, já que a gente não está podendo ter essa pergunta de como é a sua vida, né? Não estamos entrando nesse mérito, estou falando num geral. A preparação abrangente é você olhar o cenário como todo, e aí isso vale para projeto de trabalho, isso vale para os compromissos que você assume, isso vale para chegar atrasado num compromisso. A maioria das pessoas deixa tudo para a última hora, isso também é um problema. A preparação abrangente, ela não vai fazer com que você olhe tudo o que pode dar de errado num cenário. Não, ela vai fazer você se preparar melhor. Um exemplo disso é você, por exemplo, vai começar lá uma faculdade, uma universidade, e no início do semestre eles te dão lá exatamente todos os trabalhos que você precisa fazer. Vai, no total de 4. Preparação abrangente é você pegar o seu planner e anotar o que você precisa fazer a cada semana, a cada mês, para quando chegar esse seu projeto, tudo estar resolvido sem você precisar ter insônia, sem você precisar beber litros de cafeína, sem você pedir o divórcio. Gente, não precisa, faz com antecedência. As pessoas marcam um compromisso, eu marquei um compromisso às 2 horas, olhou lá no Google Maps, leva 5 minutos para chegar no lugar, as pessoas saem de casa, às vezes 2 minutos para o compromisso. Você não está se preparando para o pior. Aí se acontece uma chuva, se acontece de furar o pneu, acabou. Isso é para a vida. A gente precisa se preparar antes, né? Pode parecer que você vai despender muita energia inicialmente, mas a hora que você se acostumar a isso,
Desculpa, gente, eu sou uma pessoa muito light, muito tranquila, eu sou organizada, eu chego cedo nos meus compromissos, eu faço tudo o que vocês fazem, né? E eu só tenho a agradecer a organização, porque depois que eu me tornei profissional de organização, eu era organizada, mas eu não tinha técnicas. Eu fazia isso de forma intuitiva, e a hora que eu comecei a aplicar na minha vida o que eu aprendi, eu dei um salto na minha vida gigantesco. Em tudo, qualidade de vida, transformação dentro da minha casa, a quantidade, assim, a produtividade a que eu me refiro quando eu falo de produtividade não é você trabalhar mais, é você trabalhar melhor para ter qualidade de vida, para viver. Eu não estou falando que você tem que trabalhar 24 horas por dia, que você vai organizar a sua casa para você poder ter 3 empregos. Não, você vai organizar a sua casa para você trabalhar, para você amar, para você ir para a praia, para você escrever poesia, para você correr atrás dos sonhos que você deixou para trás porque você diz que não tem tempo. Na verdade, o que você não tem é organização. Então, a preparação abrangente é isso, é você olhar o cenário como um todo e sempre pensar em 50% de tempo a mais para chegar num compromisso, para entregar um projeto, para você ser uma pessoa zen, entendeu? Lud, nossa, eu tô até extasiada aqui com tanto conteúdo. É muito conteúdo, gente. Olha, muito conteúdo. É bastante conteúdo. Isso tudo que você falou é muito bacana, é uma coisa, é realmente uma construção demorada, né? Que a gente precisa, como uma planta, né? A gente precisa regar um pouquinho por dia até ver os frutos, né? Não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra. Eu sou organizada para muitas coisas, para outras nem tanto. Então eu sempre me pego. Para mim, acho que para a maioria das pessoas, na verdade, o que mais me pega é a parte da rotina doméstica mesmo, né? E com essa quarentena só exacerbou tudo, né? Sim. Tudo que já era ruim, na verdade, na nossa rotina, né? Na rotina de todo mundo que já tinha complicações, só veio a se exacerbar nessa quarentena. Então, o que você pode trazer assim para a gente de pessoas que até de pessoas que já tinham hábitos mais organizados de rotina doméstica, mas que deu aquela bagunçada agora na quarentena, ou que realmente tiveram que mudar, né, a dinâmica? Por exemplo, eu vejo, perguntaram, né, pra gente antes da live, nos stories, perguntaram pra gente, existiram a quarentena trouxe novos hábitos, como por exemplo, pôr o sapato para fora de casa, era uma coisa que algumas pessoas já tinham esse hábito, agora a maioria tem, e a gente sabe que é um hábito saudável. Então, como a gente pode incorporar os novos hábitos que a demanda trouxe, né, que a quarentena nos trouxe, o convívio familiar 24 horas por dia nos exige, com o que já ficou para trás, né, o que a gente já deixou de fazer e a gente precisa iniciar agora. Que aí é um acúmulo aí de o que a gente já não fazia em termos de organização com o que está por vir, com o que está acontecendo. Realmente, até eu que sou muito organizada, foi realmente uma transformação muito grande, né? Inicialmente, para mim, eu tive que mudar completamente os meus hábitos, né? Eu acordo muito cedo. Isso é uma coisa que é boa para mim, que é fácil para mim. Eu tive que transformar isso. Então, tudo que você vai começar agora, pode ser que depois você precise transformar, tá? Estamos falando de uma rotina que talvez você exerça melhor fora da quarentena. Mas se você começar alguma coisa agora na quarentena, a hora que isso tudo passar e você puder ir para a vida lá fora, eu acho que vai funcionar também. Porque a partir do momento que você tem aquilo construído, não importa o cenário, aquilo está estabelecido. Realmente você ter o controle da sua vida. Eu tenho tanto o controle da minha vida que eu larguei a minha rotina e a minha vida não virou um caos. Né? Somos em 5, num apartamento pequeno, eu não tenho empregada, não tenho faxineira, nem na quarentena, nem fora da quarentena, sou eu que comando todo esse barco aqui, né? E o próximo passo que a gente iria agora é eu falar para vocês as 3 coisas que vocês precisam
fazer para poder começar a construir essa rotina? É agora que a gente está entrando Ah, no conteúdo da manda rotina. ver, que é o que todo mundo quer saber agora, Lud, Mas com tudo isso que eu certeza. falei antes, gente, foi tirado desse livro aqui, ó, Essencialismo, tá? Infelizmente, a desordem Legal. acontece porque nós somos muito consumistas. A gente compra aquilo que a gente não precisa para guardar dentro do armário e, né, para perder dinheiro, qualidade de vida. Então, isso aqui trata de viver uma vida essencial, tá? Agora nós vamos Legal. para essa parte da o que você precisa fazer para você começar a construir rotina. São 3 perguntas que você precisa fazer. Entender o seu espaço e a dinâmica dele, tá? A minha rotina é uma, a rotina da Luísa é outra, a rotina da nossa amiga Mônica é outra, do Richard é outra, a da Ana é outra. Você tem que entender quem é a sua casa. Se você achar que você precisa fazer um desenho para isso, faça. Aproveita que está na quarentena, gente. Vamos construir esse negócio. Você vai me agradecer quando a Legal. quarentena acabar, viu? E isso independe se você tem empregada ou funcionária ou faxineira, porque se você é a dona da casa e você não explica para sua empregada o que ela precisa fazer, a sua vida também vai ser um caos, mesmo que você tenha alguém para limpar o seu vaso sanitário, tá? Eu trabalhei há pouco tempo na casa de uma pessoa que tinha uma funcionária do lar e eu notei que as roupas para passar eram imensas. Eram, assim, 5 caixas organizadoras repletas de roupas para passar. Eu falei, essa casa tem um problema, né? Existe um diagnóstico aqui, eu não sabia ainda bem o que era. Depois, conversando, eu descobri. Como não existia uma rotina doméstica estabelecida, de vez em quando a dona da casa marcava o pet shop do cachorro sem perguntar para a faxineira ou para a empregada o que ela tinha que fazer naquele dia. Então, você imagina, a empregada ia chegar naquele dia, era dia de preparar o nhoque para o almoço. Ela chegava e tinha que levar o cachorro para o pet shop. Naquele dia já atrasa o nhoque, que atrasa a roupa, que atrasa a limpeza da casa, os vidros e não sei o quê. Quando não tem uma rotina pré-estabelecida, o caos vai reinar, independente se você tem 5 pessoas para limpar para você, né? Então, as perguntas que você vai fazer é Verdade. exatamente isso. Primeiro, você vai desenhar quem é a sua casa, eu moro com meu marido, eu tenho 3 filhos, eu tenho cachorro, eu preciso no pet shop. Tudo isso você vai escrever, tá? Se você tem funcionária do lar, se você não tem, se alguém faz home office, se alguém fica em casa o dia todo, isso transforma uma rotina. Se vocês almoçam em casa ou se não, tudo, absolutamente tudo, tá? É chato no início, mas uma vez feito, você só vai adequar de acordo com a Facilita, vida, né? porque a vida da gente se transforma, né? A quarentena veio para provar que a gente não tem o controle de nada, né? Mas a gente pode ter o Pois controle é. da nossa casa. Ó, aí o segundo, o primeiro é desenhar quem são vocês, quem está nessa casa, enfim, todo esse desenho da sua família. O segundo é o cronograma de atividades. E aí você vai, atividades que são diárias, atividades que são semanais, mensais, sazonais e anuais. Eu vou retomar isso quando eu estiver encerrando, tá? Terceiro, quem fica responsável pelo quê? Isso é muito importante. Se você não avisa para o seu marido que ele tem que botar roupa para lavar, ninguém vai lavar roupa, gente. Não tem, né? Alguém precisa avisar, alguém precisa pegar um quadrinho e falar: papai vai fazer a comida, mamãe vai levar o filhinho na escola, quem vai levar o cachorro é a irmãzinha. Isso tudo precisa ser estabelecido. Qual é a responsabilidade da sua funcionária? Qual é a sua responsabilidade? A casa é sua, né? Você precisa tomar o comando disso, tá? Essas são as 3 perguntas. E aí depois, eu vou falar uma frase, tá? Que vocês podem não se identificar e achar que eu estou maluca, mas isso acontece todos os dias, tá bom? Ó, a maioria das pessoas não organiza a rotina dessa forma e se perde em meio ao caos porque não reconhece a importância de lavar a louça todos os dias. Isso vale para todas as outras coisas que precisam ser feitas diariamente na nossa vida. O diário, ele é o que é essencial para você não perder o controle do cenário inteiro, tá? É por isso que existem cronogramas que são diários, cronogramas diários, semanais, mensais, sazonais e anuais, que é para você ter a visão do todo e todos os dias empreender pouco esforço para ter uma vida organizada. É pouco mesmo. Claro que muda dependendo
da pessoa, né? Se ela tem uma família muito grande, se ela tem uma família menor, tá bom? Então, você precisa entender que lavar a louça todo dia é importante, é essencial para que você acorde no dia seguinte e se prepare rapidamente para ir trabalhar, e quando você voltar para casa você não vai ficar estressado, porque vai ter lá, tipo, 4 panelas do jantar, com mais o chá verde que você fez. Gente, não tem. É muito não tem real robô. isso, né? Não tem, né? E se tem uma empregada, obviamente é ela que vai fazer isso, né? Mas precisa ser feito por alguém. Então, Sim, com eu estou certeza. falando de rotina diária de limpeza, né? E organização de checklists, mas isso vale para tudo. Para projeto, para trabalho, para absolutamente tudo que você vai fazer, né? Tudo precisa ter o que eu preciso fazer diariamente, o que eu preciso fazer semanalmente, e você precisa perder um tempinho aí escrevendo isso, porque senão o caos vai reinar mesmo, não tem como, tá? Então, diariamente, realmente é só o essencial, tá? E aí você vai também entender, né, dentro de todo esse cenário do diário, semanal, mensal, é repetitivo, né, gente? Você tem que entender também como é que é a rotina da manhã e a rotina da noite, tá? As pessoas também não pensam sobre isso. O tempo que você perde quando você vai pegar o seu filho na escola, por exemplo, na hora do almoço, e que você tem que dar almoço para ele, fazer a lição com ele, para você retomar a sua atividade caso você trabalhe em casa. Você precisa calcular isso, né? Para você não perder prazos, né? As pessoas não calculam esse tipo de coisa. Então, você tem que entender também como é que é a rotina da noite. O que eu preciso fazer de noite para que amanhã eu acorde sem correria. A organização não vai deixar você correr. Você não vai precisar correr, porque vai estar tudo sob controle, com pouco esforço diariamente. Eu tenho um ritual, fica a dica, hein, gente? Eu uso cafeteira italiana para tomar café, que também não tem resíduo do lixo, eu sou essa pessoa sustentável, e eu tenho o ritual de todo dia à noite, meu marido sabe, eu vou lá na cozinha, eu preparo a minha cafeteira italiana, por quê? Eu sei que eu vou acordar mais feliz, porque eu só vou colocar ela no fogão, e enquanto está preparando o café, eu faço o meu sanduíche, a minha tapioca. Isso é você colocar dentro da sua rotina chata algo que te dê prazer, né? Se para você te dá prazer ter uma mesa bonita, tenha tempo para isso. A vida não é só correr, não, gente. Sigam o Christian Triad, ele fala sobre gestão, produtividade, ele fala disso, vamos andando. A gente corre porque a gente não faz o que é essencial. E aí a gente está sempre nessa correria louca. Deixa eu olhar o horário. Meu Deus, vamos embora. Bom, Lud, tem algumas perguntinhas aqui. Posso te interromper? Só para a gente não perder, claro que pode, gente. Se a gente não terminar hoje, a gente termina outro dia. Mas está finalizando já, tá? O Richard perguntou se nessa rotina toda, né? O Richard e o Patrick perguntaram se nessa rotina toda é importante ter a organização das roupas, né? Nesse meio de campo aí. Ótima pergunta. E também se existe um mito, né? Uma frase, enfim, não sei se é um mito ou se é uma verdade, de que se você não usa aquela coisa ou se você não veste aquela roupa há mais de 6 meses, é porque aquilo não necessariamente precisa estar dentro da sua casa e não é tão importante assim. Isso é uma verdade? Como que é isso? Isso é muito pessoal, tá? É muito complicado para mim, enquanto profissional, quando eu vou organizar um closet, eu ficar dando sugestões do que precisa, né, descartar, do que precisa ser doado. Isso realmente é muito pessoal. Mas sim, eu acho que se você não abre o seu guarda-roupa, é que 6 meses eu acho que é pouco tempo, tá? Porque tem essa questão do inverno, do verão, e existem roupas que realmente você às vezes usa uma vez por ano. Por isso que eu falo, é muito delicado. E não é assim tão simples, sabe? A coisa ela é muito mais profunda, tem a ver com apego, tem a ver com consumo, tem a ver realmente com hábitos desorganizados de consumo, por exemplo, de você não ter consciência do que você tem por causa da desorganização, e aí você sai e compra errado, e compra a mais. Entendeu? É uma consciência, gente. Organização tem muito a ver com consciência. Então, não é bem assim, mas tem um fundo de verdade, tá? Não sei se eu posso responder dessa forma.
Não, tá ótimo. Não, deu Mas para é legal entender. ele Inclusive, perguntar isso, teremos. porque assim, eu hoje não estou falando muito de organização. Eu estou hoje partindo do pressuposto Sim, de que a sua casa já está organizada e você está construindo hábitos melhores e está construindo uma rotina organizada. Eu tô levando, partindo do pressuposto que a sua gaveta de roupas está ok. Entende? acho que a Isso gente vai ter seria que fazer assunto outra para outra live, live. Lude. Hã? Com certeza. É Com assunto para outra certeza live. teremos que fazer outra live Se quiserem sobre que a isso. gente venha falar das 5 fases da organização, ou 6 ou 7, eu venho com o maior amor do mundo, tá? Essa é a minha. Agora a gente chegou para a checklist, tá bom? Vocês entenderam, então, que o que precisa ser feito diariamente vai demandar muito pouca energia, tá? O importante é o todo, e aí o dia a dia vai ser tranquilo, sem esforço. O que você pode colocar no seu checklist diário? Você tem que se perguntar o que eu preciso fazer todo dia aqui nessa casa para que ninguém morra, para que a gente saia para trabalhar e volte todo mundo vivo, feliz. Preparar a comida, lavar a louça, fazer a cama, limpar as suas superfícies, porque na hora de você trabalhar você vai ter mais prazer, mais tranquilidade, vai fazer tudo com mais produtividade, ou seja, vai fazer tudo melhor e não mais, tá bom? Não quero ninguém aqui sobrecarregado não, viu, gente? Semanalmente, como eu construo a minha rotina semanal? Todos os dias eu faço atividades como? Na minha casa ninguém entra de sapato, tá? A gente anda descalço. Eu faço questão de ter o meu chão limpo. Isso também tem a ver com expectativas. Você tem que entender qual é a sua expectativa. A minha é uma, a sua é outra. Para mim, varrer o chão e passar pano todos os dias num apartamento pequeno, ok, eu faço de boa. Então, isso eu faço. Eu troco o lixo do banheiro, eu arrumo as minhas camas, meu marido faz a comida, meu marido leva a criança na escola, meu marido passa roupa. Isso é o que a gente faz, assim, é o que a tarefa de um e de outro. Aí, por dia da semana, aí você está construindo a sua semana. Na segunda-feira, você pode fazer áreas da sua casa, se a sua casa for muito grande, ou se o seu apartamento for pequeno como o meu, você pode fazer. Segunda-feira eu vou limpar a sala e o banheiro. Na terça-feira eu vou limpar a minha varanda e molhar as plantas. Na quarta-feira eu vou limpar o meu quarto. Os quartos dos meus filhos são eles que limpam. Aí na sexta-feira eu vou limpar a cozinha. Você vai organizar dessa forma, do jeito que você consiga contemplar a sua casa inteira. Faxina basicona, tá? Limpar o vaso sanitário, limpar os espelhos, essa coisa básica. Aí tem o que você vai fazer mensalmente. Aí entra limpar parede, limpar vidro. Gente, me ajuda, gente. Cadê as respostas? O que você vai fazer mensalmente? Vidro. Eu anotei. Limpar os fios do computador, limpar os Armários azulejos por até o alto do dentro, né? banheiro. Entendeu? Nisso pode entrar um projeto de organização nessa sua rotina de limpeza. Eu estou falando de rotina de limpeza porque se você já está com a sua casa organizada, você só vai fazer limpeza, gente. Tá? Me contrata que eu te ajudo, beleza? Mas assim, você pode incluir também, se eu vou hoje, já que está na quarentena, você pode colocar lá, no dia que você vai limpar a sala, hoje eu vou olhar esse armário por dentro. Tá? Então, todo dia o que é essencial, semanalmente o basicão, mensalmente você coloca coisas mais difíceis, coisas que você não olha com muita facilidade, ventilador de teto, né? Dá uma olhadinha no seu aí, vê se está limpo, coloca no checklist, tá? Sazonal é quando você, por exemplo, vai separar a sua roupa de inverno, lavar, por exemplo, agora vai chegar o inverno, a gente tem que pegar a roupa que de repente está no alto do armário, lavar todas as peças para organizar a sua gaveta, se você faz esse rodízio, tá? Sazonalmente a gente faz isso. Anualmente, a gente pode colocar a reforma da casa, contratar o Easy Decor. Isso aí. Limpar a calha, limpar o telhado, você entende? Isso é construir rotinas e fazer checklist. Não é simplesmente ticar. Ai, que bom, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Não, é uma construção, é um processo.
Isso, ontem eu assisti uma live que eu achei interessantíssima. As pessoas, infelizmente, falam do trabalho, falando só do trabalho. Eu sou personal organizer, então quando eu falo de trabalho, eu falo que eu sou personal organizer. Ela estava se referindo ao trabalho doméstico também como trabalho. É algo que você empreende um esforço hoje para alcançar um resultado. Qual é o resultado que você quer para sua vida? Né? Se você quer sair dessa correria, quer sair desse caos, é isso aqui que você precisa fazer, entendeu? Construir hábitos, entender que isso não é chato, entender que tem muito benefício envolvido, que não é trabalhar mais, que é trabalhar melhor através de processos organizados, de rotinas fixas e criativas e maravilhosas, para você ser mais feliz e não só trabalhar, né? E não só sair de casa de manhã, voltar à noite estressada, meu Deus do céu, minha cama tá sem fazer uma semana. Ai, tão gostoso ver a cama arrumada, gente. Eu amo, pelo menos. Isso é um hábito, Lud, inclusive, que eu não tinha, né? Porque a minha mãe tinha 3 filhos, cachorro, passarinho, coitada, não dava conta de fazer tudo. A gente que cada um salvava o seu lá em casa, né? E hoje que eu tenho a minha casa, eu consegui construir esse hábito de arrumar a cama todo dia, né? De sair já de manhã. Então, assim, foi um hábito que demorou para entrar na minha vida, mas é muito louco como uma coisa tão simples, às vezes, demanda um esforço colossal para você incorporar na tua rotina, né? É muito louco isso. São muitas coisas, né? Para quem não tem alguns hábitos, é muita coisa, mas depois vai ser muito fácil, porque é automático. Você faz automático, sim, você não pensa. Hoje é automático, mas no começo, né, recém-casada, tal, você não sabe direito como faz as coisas. E No você começo gosta foi de bem ver difícil. a sua cama? Você gosta quando você Sim, chega no trabalho e vê a nossa, cama? adoro. Poxa, você Adoro. trabalha com decoração. Por que você não vai se dar esse presente? Sim, Né? com certeza. Não adianta um ambiente organizado com uma cama bagunçada. Eu falo isso sempre. Né? É um presente que você dá para você. Né? Cuidar do outro e cuidar de você. Eu acho que isso é importante. A Raquel aqui também está falando, né, que quando o armário dela está desorganizado, ela fica irritada, né? Então, assim, essas coisas também atrapalham o teu emocional, Atrapalha. né? Com certeza. Energia. A Mônica, que trabalha com Feng Shui, ela sabe. Eu estudo Feng Shui também. E é incrível a transformação que você recebe quando você abre uma gaveta organizada, quando você encontra suas coisas rapidamente, ou quando você quer passar de uma atividade para outra, e isso é fácil, isso não tem esforço. Aí você vai conseguir chegar no seu compromisso na hora, entendeu? Porque você vai estar bem, com certeza. seu ambiente vai estar funcionando, as suas rotinas, mesmo que você perca o controle, que é o caso da quarentena, é uma fase. Esse hábito ele já existe, então depois é só você retomar de outra forma. Não tem problema que você agora construa algo para a quarentena. Construa, faça esse esforço, experimenta isso. A hora que a quarentena passar, que você tiver que voltar aí para fora e pegar trânsito, um monte de coisa, você já vai estar mais bem preparada caso você não tenha esses hábitos. Porque eu acho que aqui deve ter alguém que tem, né, gente? Tem gente organizada no grupo? Certeza. Vai. Bota coraçãozinho também. Eu conheço várias. A Shirley, por exemplo, é uma pessoa extremamente organizada, porque é uma amiga minha, ela é dentista, então ela tem que ser organizada, porque senão, né, imagina ela no consultório, né? Então, assim, tem algumas profissões também que exigem mais esse senso de organização, e ela é super organizada. Né? Então, assim, processos e, né, você tem que achar aquela coisa no mesmo lugar onde ela estava, né? Alguém falou aqui, o interessante é você sempre usou, guardar já logo depois que você usou, né? Então tem essas diquinhas que eu acho que ajudam bastante no dia a dia, né? Sim, por exemplo, até a parte dela, de repente, digital, precisa estar organizada, que é achar a ficha do cliente, do paciente, né? E colocar a ficha onde tem que colocar, enfim, né? Para receitar medicação. Não, tem muitas coisas legais. Eu meio que já terminei, tá? Se vocês quiserem perguntar. Pessoal, alguém tem dúvidas? Vocês também podem procurar a Lud, o Insta da Lud é onde eu guardei, tá? Inclusive, hoje eu postei no nosso feed da Clínica Decoração, eu postei umas dicas que a Lud deu
muito interessantes, que inclusive é a caixa de entrada, né, Lud, que é um conceito Isso. bem interessante. Maravilhoso. Né, que é a caixa? Explica um pouquinho pra gente o que é a caixa de entrada, rapidamente, Lud. Eu sempre tive caixa de entrada na minha casa e não sabia, né? Eu sou intuitivamente organizada. E aí, depois que eu comecei a estudar, a ler, a gente, né, acaba lendo muito livro, vendo várias inspirações e trabalhando com isso. A caixa de entrada é tudo aquilo que entra em casa e que precisa ser do conhecimento da família toda, né? Por exemplo, o papel de excursão do seu filho, as contas a pagar, ela pode ser na entrada da casa? Pode, mas não tem problema nenhum que essa caixa com documentos esteja no seu home office. Isso independe, é você que vai entender aí como é que é. Na minha casa, é bem na entrada, inclusive tem a sapateira, onde eu já coloco os sapatos que chegam da rua, aí tem um cestinho com chinelos, aí antes dos sapatos irem para o guarda-roupa a gente higieniza. E ali tem uma coisa que na verdade que eu readequei, que era aquele negócio de colocar docinhos, que tem 2 andares, ali eu coloco a pilha que vai para reciclagem, a carteira do meu marido, o álcool gel já está ali, você pode colocar ganchos para colocar bolsas, enfim, gente, você pode pirar aí, porque você pode colocar aquilo que é importante para que você, na hora que você está saindo, você se lembre de pegar, e quando você está chegando, você tem um lugar para colocar, porque daí você já é automático, você vai fazer, opa, tá na minha bolsa tá lá, entendeu? Em tempos de quarentena é muito legal você instalar isso, porque você não entra com as coisas dentro de casa, né? E aí você pode colocar também um cristal, conforme tá lá na inspiração, para trazer boas energias, né? Uma flor, uma planta, tudo com amor fica muito mais bonito e muito melhor. Então, a minha dica de caixa de entrada é isso. Algo que é do conhecimento da família toda. A Mônica até colocou, pode colocar uma ametista nessa entrada para energizar. Isso é o tema da nossa próxima live. Ai, Mônica tá dando spoiler aqui. Na terça-feira que vem a gente vai ter uma live com a Mônica, falando exatamente sobre alguns espaços da casa, como a gente pode trabalhar. A Mônica é arquiteta, especialista em Feng Shui, terapias de ambientes, também especialista da clínica. Bom, Lud, eu acho que, nossa, foi uma enxurrada aí de conhecimento para todo mundo. Eu peço desculpa para vocês. Desculpa nada, a gente está extasiado aqui. Ó, deixa eu falar mais um livro. Livros maravilhosos para você ler, se você se interessa, tá bom? Casa Organizada de Thaís Godinho também, entra no Insta dela, ela fala de organização bem, assim, ampla, né? Não só da organização da casa. E no seu Insta tem bastante conteúdo também, né, Lud? Dá pra gente seguir lá, pessoal. Eu sou uma pessoa produtora de conteúdo, gente, eu gosto, eu leio bastante. Isso é ótimo. Eu leio muito. Agradecemos. Então, a cabeça não para, né? Porque você associa tudo. E para mim, tudo é associado à organização, né? Inclusive no meu blog, se você entrar lá na capa do meu blog, tem uma frase que inspirou, inclusive, o logo da minha empresa, que é de Napoleão Hill, que fala do tanto que a organização, quando você reconhece essa organização, o quanto ela é poderosa na sua vida, né? E eu peguei isso como inspiração. Então, assim, tudo para mim eu associo à organização. Legal, Lud. Nosso tempo está quase acabando aqui. Mas eu queria te agradecer muito, agradecer a todos que estiveram aqui nessa live. Hoje a primeira da Clínica Decoração. Tivemos alguns probleminhas técnicos aí no início, mas queria agradecer todo mundo que esteve aí com a gente, que prestigiou. Quinta-feira agora a gente vai ter uma outra live com a minha mentora, com a Elis Ferraz, também às 5 horas, sempre às 5, tá, pessoal? As lives da clínica. De terças e quintas vamos ter lives. No sábado teremos uma outra com a Chay, que é a minha professora de homestaging, que introduziu isso, né, uma das introdutoras aí do homestaging no Brasil. Então, a gente vai ter muito conteúdo bacana a partir de hoje. Foi um prazer, Lud, ter você com a gente e iniciar. Obrigada pelo convite, adorei. É sempre muito bom falar sobre esse assunto. E quem tiver dúvidas, quem tiver mais questões que a gente não conseguiu levantar aqui, procurem a Lud no Onde Eu Guardei, procurem a gente pelo direct, a gente vai ter o maior prazer aí de ajudar todos vocês. Tá bom. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Muito obrigada, gente. E vamos criar novos hábitos para que a gente possa passar
tanto a quarentena quanto o resto das nossas vidas aí de forma mais agradável, sem correria e feliz com a nossa família. Qualidade de vida, né? Isso é importante. Vamos fazer um sorrisinho aqui para a gente fazer um print, Lud? Faz. Aê, muito bem. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite, Um beijo gente. para todo Obrigada. mundo. Um beijo. Tchau, tchau.